Olá, boa noite, shalom, shalom, shalom para todos. Bom dia, né? Não sei qual é o horário que você vai abrir, ou boa tarde, Erev Tov, Boker Tov, bom dia, ou Laila Tov. É um prazer, em primeiro lugar, estar aqui com vocês, né? Que agradecer a presença de vocês aqui com a gente nessa live maravilhosa. Hoje o tema tá bomba, viu, gente? Hoje nós vamos falar sobre as 7 palavras da criação, as 7 palavras do Bereshit, e vai ser tremendo, né? Nós temos aqui hoje para estar dando uma palavra forte para a gente, o pastor Paulo Nascimento, que é hebraísta, é professor de teologia, especialista em cultura judaica e hebraico-bíblico. E hoje o negócio é forte. Esses dias que nós vamos estar fazendo os códigos da Bíblia, decodificando a Bíblia. E também vamos ter aí lives sobre escatologia. Se preparem aí, porque vai estar vindo um ciclo, né, programações muito legais aí para nós, mês de dezembro, mês de janeiro. É um novo ciclo. Então, vão se preparando aí para a live de hoje. Eu te aconselho já a pegar uma caneta, a pegar um caderno, a pegar a tua Bíblia e tá preparado aí para escrever, porque hoje é estudo profundo. Hoje nós vamos ver aí o que a gente pode extrair dos primeiros versículos, das primeiras palavras da Bíblia, né? Quais são os códigos que estão por trás dessas primeiras palavras. E o negócio hoje está muito bom. Então, vem logo para cá que a gente já está te esperando. Já já vamos começar o nosso ciclo de debate. E o negócio tá bom, né, pastor Paulo? Tá bom, graças a Deus. Quero mandar um beijo pro meu pessoal aqui no Unicet, no perfil do Unicet, meus alunos, né, as pessoas que nos acompanham, que essa live venha a ser para abençoar a sua vida, que através dela você venha a ser edificado poderosamente. Também quero mandar um beijo, um abraço no coração de todos aqueles que nos seguem. Segue o pastor Paulo, perfil dele aí no Facebook, né? Que Deus te abençoe também com essa palavra. Como é que tá o meu nome lá no Facebook, Naila? Paulo Nascimento. Faz a descrição direitinho para as pessoas saberem, né? Tem um arroba na frente, tem um hashtag, como é que é? Funciona do Facebook, eu não sei. Arroba Paulo Nascimento. E o Instagram, como é que tá lá? Procura aquela foto bonita que tá aqui no card aí do Instagram e do Facebook, que é a foto do perfil dele, e você vai encontrá-lo. E no Instagram o perfil é @uni_7. Então não tá difícil não de você encontrar aí, né? Segue a gente nas nossas redes sociais, também tem meu perfil, Paz Naila. Segue a gente aí que a gente sempre tá trazendo aí conteúdo novo para você, coisa boa, coisa poderosa, palavra tremenda, né? Revelação, códigos secretos. Você sabia que a Bíblia é cheia de código secreto? Shalom, Wallace, querido. Cheia de código secreto. Tudo bem, meu pastor? Hoje, quem gosta de estudo, hoje o negócio vai ser profundo. Hoje é hebraico purinho. Hoje a gente vai realmente decodificar o hebraico, né? Nos primeiros versos aí, as primeiras palavras do Bereshit, da Bíblia. Vai ser tremendo. Prazer muito grande de compartilhar o conhecimento para os pregadores, pastores, jovens aí, pessoas que são assíduas, que gostam de um conhecimento, e eu tenho o prazer de compartilhar esse conhecimento com os pregadores, os pastores, aqueles que amam a palavra de Deus. Então, nós vamos já começar. Qual é o tema de hoje, Naila? Hoje é decodificando as 7 palavras da criação. O que significa a palavra decodificar, Naila? É porque a Bíblia ela contém códigos, né? Quer dizer, que Deus está nas entrelinhas, quer dizer que existe um código de revelação, é isso? Existem informações profundas nas entrelinhas da Bíblia. Chamamos de hermenêutica, né? Hermenêutica e exegese. Se você não for realmente para a etimologia da palavra, não for para a hermenêutica e para a exegese da palavra, você vai realmente deixar de entender, de conhecer coisas muito profundas aí da palavra do Senhor. É interessante que o provérbio diz que a gente tem que buscar a sabedoria e o conhecimento como se busca tesouros escondidos. Cava, né? Cavar, tem que cavar. E na verdade, os tesouros, o ouro, o diamante, que é algo muito precioso, muito caro, você realmente precisa escavar montanhas para você poder encontrar
essas jazidas de minério, de ouro, de pedras preciosas. E com a Bíblia não é diferente. Mas, infelizmente, muita gente só fica com aquilo que lê superficialmente e não consegue se aprofundar. Então, a nossa proposta nessa jornada que a gente vai estar iniciou ontem com vocês, é que vocês possam ter uma noção do que vocês podem descobrir escavando os tesouros da Bíblia, né? Os códigos da Bíblia, o que está por trás de palavras, né? De sentenças que são ditas na Bíblia, e o que é que você pode descobrir, qual a informação que realmente Deus quis passar para o seu povo através dessa palavra. Então hoje o negócio está forte, o negócio está bom demais. Para quem está chegando agora, shalom, Deus te abençoe. Pega a caneta, pega papel, que hoje é estudo profundo, tá bom? Bora lá. Temos a primeira sentença de 7 palavras. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, a Nália vai fazer a introdução. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que é uma sequência de 7 palavras. E como nós vamos trabalhar com códigos, decodificando, né, ou extraindo esses detalhes profundos, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que existe 7 palavras, tá? Anote isso aí, 7 palavras. No primeiro versículo. Por que 7 palavras? Por que está no primeiro versículo? Por que aparece o número 7? Qual é o significado do número 7? O que o número 7 fala? Qual é a expressão do número 7? Tem um simbolismo cristão? É uma mística judaica? É algo que nós que somos pentecostais nós abraçamos? Então, a primeira coisa que eu quero saber sobre o número 7, por que aparece essa sentença do número 7, meu amigo Miqueias? Antes de eu começar a falar, vou falar um pouquinho sobre o número 7. Eu quero mandar um beijo na tia Dulce, que está aí acompanhando a gente no Instagram. Um abraço para o Wallace e para o meu aluno Miqueias. Deus te abençoe. Bom, a gente sabe que a Bíblia está cheia de número, né? E os números têm significado muito importante dentro do contexto bíblico. Não é que o crente ou que a Bíblia nos ensina a praticar numerologia, não é numerologia, mas realmente a disposição dos números bíblicos, eles têm para nós revelações importantes. Primeiro porque, por exemplo, o número 7 na nossa língua portuguesa, ele não significa absolutamente nada a não ser o 7. Mas na língua hebraica ele vai ter outros sentidos, outros desdobramentos, outros significados. Então o número 7 ele é o número mais frequente que nós encontramos na Bíblia. E ele é a soma do número 4 com o número 3. O número 7 ele é a partir dessa soma, eu vou te explicar por quê. Porque antes de você explicar, eu quero que você faça o seguinte: compartilhe essa live, o máximo de pessoas, e faça um favor, quer que essa live suba para bastante gente e outras pessoas verem, aí do Instagram e também do Facebook, por favor, comente, curta e compartilha para a gente subir para o maior número de pessoas, porque olha, é muita coisa gostosa, tá bom? Já dá uma compartilhada aí na live, a partir do seu perfil, já vai chamando seus amigos, pessoas que você quer que sejam edificadas com a palavra do Senhor. A primeira coisa que eu presto atenção quando a Nália fala aqui é que a junção, o 7 é a junção do 4 com 3, 4 mais 3 dá 7. É um cálculo matemático e qual é a profundidade dentro desse cálculo matemático aí? Vai lá, Nália. O número 7 é composto do 4 e do 3, como o pastor Paulo falou, porque o número 4 ele é um número que está relacionado com a criação. Eita, com as coisas olha criadas, só esse detalhe. Tá? Está relacionado à criação. Ponto 1. Quase tudo que você vai ver no mundo natural, na criação, ele está relacionado com o número 4. Nós temos, por exemplo, 4 pontos cardeais, nós temos os 4 cantos da terra, sim. Nós temos os 4 elementos naturais, que é água, fogo, ar e terra. Certo. Temos 4 estações, primavera, verão, outono, inverno. Então o 4 está muito relacionado com a criação, né, com a natureza. E o número 3 a gente sabe que representa a divindade, né? Deus na sua triunidade. Não é bem simples de compreender quando Deus fala:
façamos, ele não está falando com anjos ou com outros seres, ele está falando com as outras pessoas da divindade, né? Então o 7, se ele é a junção do 4, que é das coisas criadas, da natureza, com o número 3, que é Deus, nós podemos entender que o número 7, ele é a perfeição e a completude daquilo que da tá na terra, criação como expressão, olha só que profundo, do ser de Deus. Então essa é a primeira revelação que a gente vai ter aqui com o número 7. O número 7, ele fala de completude. Olha só. Maravilha. Nós temos 7 dias da semana. A semana só é completa com 7 dias. Nós temos 7 notas musicais. Uma música, ela se constrói a partir dessa... Está limitado, é completo. Você pode construir qualquer música a partir das 7 notas musicais. O arco-íris, por exemplo, ele é composto de 7 cores, né, primárias. A gente sabe que, na verdade, o arco-íris é uma paleta infinita de cores, mas as que aparecem são as 7 cores do arco-íris. Forte. Então, a criação, ela é essa expressão de Deus, né, a junção do 4 com o 7. O número 7 no hebraico, ele tem o nome de Shabbat. Só explicar para as pessoas que estão entrando agora, compartilhe, por favor. Nós estamos fazendo a decodificação do capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, as 7 palavras. E a pergunta foi as 7 palavras. E aqui a Naila está trazendo uma revelação profunda dentro do número 7. Então anota isso aí. Quiser anotar na live, vai anotando na live aí. Eu anoto em casa, no papel, na caneta, porque é muito profundo isso. Então nós temos o número 7 do número hebraico como o número Shebel, né? Ou Shavat. E aí? O 7 é o Shavat. E o 7º é o Shebel, ou Shabbat. Mas tá, qual é a relação do nome com a criação? Vamos já chegar lá. Uhum. A palavra Shevah significa completude, completar. Correto. Aí aqui a gente vê a relação entre o descanso de Deus no 7º dia, porque não é que Deus se cansa daquilo que ele está fazendo, porque Deus não se cansa. Certo. É porque a palavra Shabbat ali, ela tem relação com a completude da obra de Deus no 7º dia. Ele termina tudo, ele completa tudo. E essa palavra descanso, na verdade, é uma cessação de fazer alguma coisa. Quando você completa aquilo que você se propôs a fazer, você deixa de fazer aquilo, porque está pronto. Certo. Então você cessa aquela atividade. Certo. Então não é que houve um descanso no sentido que a gente entende descanso. Na verdade, ali é uma completude da obra. Mas olha só, é interessante porque o número 7, ele é associado com Deus e é associado à perfeição, né? Quando a gente vai para o nosso português, a palavra perfeição, ela é sinônima de completa, de completude, porque aquilo que é perfeito também é aquilo que é completo. Então são sinônimas. Mas a palavra perfeito vem do latim perfectus, que é a junção de 2 termos. O termo per, que significa completo, e facere, que significa fazer. Então aqui no próprio latim a gente já consegue ter uma ideia da dimensão do que é o 7º no sentido de ser completo. É aquilo que é feito de forma completa, terminada, pronta, acabada e perfeita. Então a palavra, o número 7, ele está associado com... Estou determinando a perfeição, a completude, a maravilha. Meu Deus, que tremendo. Olha, você está vendo isso? Então as 7 primeiras palavras da Bíblia está designando que Deus, tudo que ele faz com perfeição. Então vamos quebrar logo essa teoria aí que Deus errou na criação porque o homem pecou. Se Deus é Deus porque o homem sofre, porque o homem morre. Então eu vejo que na sua criação Deus é perfeito. E é interessante que a gente percebe essa perfeição, e não é à toa que o versículo 1 de Gênesis é composto por 7 palavras. Bereshit, bara, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamai, ve et
Haaretz, Bereshit, no princípio. Barar, criar. Criar o quê? Ex nihilo. Elohim, Deus, né? Criador, né? No princípio. Criou Deus, os céus e também a terra. Hashamai vet haaretz. Ok, então não é à toa que o primeiro versículo da Bíblia, ele abre a escritura com 7 palavras, né? Eu estava até conversando com o Paulo e falei, eu posso dizer que no primeiro versículo da Bíblia eu tenho o resumo e a síntese de toda a criação de Deus, porque ele diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Pô, e todo resumiu, o restante, né? É um desdobramento do primeiro versículo. É dizer como, quando, onde, por quê e para quê. Né? Toda a revelação, então, está no livro de Gênesis, no capítulo 1, nesse primeiro versículo, que contém somente 7 palavras. E isso é muito interessante, porque nos revela em pouquíssimas palavras o que resume o que Deus faz em 7 palavras. Então podemos dizer que é o resumo de 7 palavras. Então, pois bem, o livro de Gênesis é o livro que está em foco. É o livro da revelação, é o livro do princípio, é o livro do começo. É o livro onde nós podemos conhecer a mente de Deus. É o livro que podemos dizer e determinar o que Deus faz, o que Deus fez e quem Deus é. Deus é Espírito, o Espírito que cria. Ele se manifesta, ele paira através do seu Espírito Santo no ato da criação. Uma coisa que é interessante para nós analisarmos é que Deus disse, que Deus chamou, que Deus viu. Veja, quando você lê o primeiro capítulo, olha, é um desdobramento aqui profundo. O primeiro capítulo você vê que Deus fez, Deus faz, Deus viu que era bom, que tov, né? E ele fez, ele formou. Você vai achar essas palavras de uma forma muito enfática, meu bem. Você vai ver que essas palavras, elas estão se destacando, e fez, e viu, e formou, quer dizer, e separou. No 7º ele descansou as obras das suas mãos, mas quando é o homem, ele já está no Shébio, ou Shabat, né? O Shavat, que é o descanso, que é o 7º, que é o Shébio, ele forma o homem com as próprias mãos, e ele não utiliza o poder da sua palavra para formar o homem. Ele mesmo o faz, e ele traz vida para o homem através do Ruá, do seu espírito. No 6º dia ele forma um homem, no 7º ele, correto? Descansa. Qual é a pergunta que você ia fazer, meu bem? Não, só prestando atenção no que você está falando. E Deus diz, aí então veja só que esse desdobramento do primeiro capítulo é Deus viu, e Deus faz, e Deus vê, e Deus ordena, e Deus separa, e Deus forma, e tudo quando ele completa, tudo isso Deus vê que é bom. Só então, essas são 7 sentenças. São 7 sentenças, porque se você parar para pensar e viu Deus, separou Deus, você começa a contar. Haja, separa, faz, vê, ordena, chama e forma. Legal. Até nessa sequência da criação, eu tenho essa perfeição do número 7. Os 7 primeiros versículos, 7. No 7º, ele descansa. As 7 voltas na muralha, né? Esse número parece que é místico, parece que é numerologia. Muitos vão dizer que é numerologia, muitos vão dizer que é místico, sei lá. O que é importante é que esse número é forte, presente. Muita gente usa esse número 777 como um sinal para a prosperidade, como algo maravilhoso. Eu não sei como é que você vai usar. Isso é problema seu. Eu sei que a Bíblia apresenta o número 7 como algo que representa a perfeição de Deus. Então, o primeiro ponto, e eu quero que você anote aí na live, o que representa a perfeição de Deus é a sentença do número 7. É místico? Pode ser, talvez que seja, mas com 7 palavras, e eu quero que você preste atenção, que com 7 palavras, é como se fosse o poder da sua palavra, pudesse gerar a materialidade de tudo que existe. Veja só, os pensamentos de Deus dão luzes aqui às palavras, e as palavras geram a materialidade, e a palavra gera luz, e a luz dá ações aos seus pensamentos, e aí leva à tomada das decisões, e Deus forma, e Deus vê, e Deus pondera. Veja que esses detalhes riquíssimos do Deus Criador. Você está conseguindo compreender?
Eu quero que vocês comentem aí. Não deixe eu ficar falando sozinho aqui, eu sei porque é muita coisa interessante. O que você está achando disso? Hebreus 11:3, né, fala que pela fé nós entendemos que os mundos, aqui está no plural, foram criados pela palavra, né, pelas sentenças, pelas 7 sentenças de Deus, né? Então aquilo que é material foi gerado pela palavra, e aquilo que é imaterial foi também gerado pela palavra. Só que na nossa mente é impossível. Como uma palavra pode dar vida a coisa, como uma palavra pode materializar coisas. Para o nosso Deus Criador, ele pelo poder da sua palavra, tudo veio existir, matéria e antimatéria, como a Naila acabou de ler. Pelo poder da sua palavra, essas coisas foram materializadas, tanto visíveis e invisíveis. Então, enquanto nós estamos descortinando através da ciência o que é matéria, o que é antimatéria, como é formado essas coisas, a Bíblia já está falando há muito tempo. Né? E isso choca com a nossa mente, porque a Bíblia é um livro que tem mais de 2000 anos, e antes de Cristo, né? Botar aí uns 2000 anos, e aí você vê que tem muito tempo, e esse conhecimento da Bíblia, ele foi passado de uma forma tremenda. Talvez não é compreendida por muita gente, mas tem coisas profundas. Segunda coisa que eu quero falar é quando lemos a palavra, e agora vamos tentar explicar cada palavra, né? Bereshit. Se você tiver tempo, ou se der tempo, nós vamos explicar sobre as 7 palavras. Cada palavra existe uma imersão aqui, uma imersão. Existe um mergulho aqui. Se são 7 palavras, a primeira palavra é Bereshit, né? São palavras hebraicas, né? O hebraico possui 22 consoantes, não possui letras maiúsculas e minúsculas, e é totalmente diferente do que a nossa escrita e nossa língua, né? Por quê? Porque o hebraico foi escrito da direita para a esquerda. Por quê? Eles estão no Oriente, então eles têm uma percepção de mundo totalmente diferente do que a gente. Você falou uma coisa interessante, quando eles estão no lado... Tudo aponta, na verdade, para Jerusalém. Se você observar as nações que estão à direita de Jerusalém, elas todas escrevem da direita para a esquerda, apontando para Jerusalém. São as nações que estão ao oriente de Jerusalém. As nações que estão à esquerda de Jerusalém, ao ocidente de Jerusalém, as nações ocidentais, elas escrevem da esquerda para a direita, apontando para Jerusalém. Eu acho isso muito tremendo, muito poderoso. E quando lemos a palavra Bereshit, eu tenho a primeira letrinha, né? Aí você vai ter que conhecer o hebraico. Tem uma caneta, meu bem, por aí? Eu não sei onde está a caneta. Pega a caneta rapidinho para mim. Eu acho que é ali dentro daquela caixa ali. E quando escrevemos a palavra Bereshit, deixa eu ver se eu lembro aqui rapidinho, que é tanta coisa. Bereshit. Ela é um quadradinho. Não sei se você vai conseguir ver. Eu acabei de riscar. Mostra aí, meu bem, pessoal. Aqui rapidinho. Na tela para as pessoas verem, tá vendo aqui? Chega um pouquinho mais perto, ela está mostrando no Instagram, agora mostra aqui para o Facebook. Tá vendo aí a canetinha aqui? É um colchetezinho, só que ele está escrito de onde? Ele começa sendo escrito de trás para frente, só que ele está aberto para trás, e aqui existe um mistério tremendo. Por que está aberto para trás? Porque não deveria ser aberto para frente, mas está aberto para trás. Quer dizer, a letra Beit, que é a primeira letra da Bíblia. Da Bíblia. A primeira letra. Ela se escreve da direita para a esquerda e não está aberta para a frente dela, e sim para trás da escrita. Entendi. Qual é o mistério? Não é questão de mistério. É meio que interessante nós pararmos para pensar que o entendimento é um sentido de que está aberto para as coisas eternas. Porque a palavra Beit vem nós podemos formar várias palavras. Baruch, bênção, o bendito. Berachá, abençoar. Brahot, vou fazer uma brahot sobre você. Então, ela na verdade, ela se abre para o hebraico e se fecha para o antes da criação. Entende? É como se um ser botasse a letra fechada para dizer, ó, você só vai ter acesso da criação para cá.
Daqui para trás você não vai ter acesso. Pegou aí? Isso no hebraico. Aí você fica vendo que até a letra depende de um condutor para dar ordem e origem à sua palavra. Talvez você não compreenda isso porque é um mar muito profundo. Mas comece a entender que tem um sentido. Que a primeira letra dá sentido à bênção, de abençoar, de bendito. E quem é o nosso bendito? Então a primeira letra do Beit, que é casa, que significa casa, está falando de quem? Do nosso Eterno. Aí eu vou voltar para a questão do número, né? Porque o Beit, Número 2. As letras no alfabeto hebraico, elas também têm correspondente numérico. E o Beit é o número 2, né? Então a gente volta para Hebreus 11:3 e entende que são dois mundos criados. Existe uma dualidade, vamos assim dizer. Existe uma duplicidade de coisa. Nós temos o mundo material e espiritual. Assim na terra, o visível como no e céu. O invisível. O frio como o quente. Exatamente. O triste como o alegre. O rico como o pobre. Né? É como se Deus também estivesse dizendo e marcando toda a criação agora com a primeira letra da Bíblia, que é a letra Beit, dizendo: vocês vão viver sempre tendo, vamos assim dizer, opostos na sua vida ou coisas que são duais, né? A dualidade. Frio-calor, bênção, maldição, dia e noite. Rico, pobre. E o visível com o invisível. Então a própria criação, a nossa criação, já foi executada por Deus com essa característica dual. Então podemos falar que Deus ele trabalha até por metáforas e parábolas para explicar dentro da sua dualidade, que existiria o mundo espiritual e o mundo material. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Avinu Sheba Shamai, Itkadesh Mihatavor Malukut Techa. O que ele quer dizer? Pai, Avinu, Pai, Abba, papai, né? Abba vem da palavra papai. Nosso Pai, Avinu, nosso Pai. Venha a nós, Tavor Malukut Techa, venha a nós o teu Malukut Techa. Está relacionado ao Malchot, né? Ao reino eterno. Venha a nós o teu reino, seja feito e a tua vontade, assim na terra como nos céus. Veja que é a dualidade. Então, na primeira letra da criação, nós temos a profundidade da oração do Pai Nosso, a dualidade. E uma coisa interessante, quando você faz um desenho, faz um crucifixo no ar, Jesus ele foi crucificado nos ares. Ele nem toca na terra e ele nem toca no céu. E ele está suspenso no ar. Por quê? Você já parou para pensar por que Jesus está suspenso no ar? Por causa ele vai unir céu e terra. Isso é muito profundo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Só os pentecostais. Diga aleluia. Se você está compreendendo coisas tremendas. Então veja que ele está suspenso entre o céu e a terra para fazer essa ligação entre o céu e entre a terra. Eu lembro do texto de João no capítulo 1 também, que Bereshit, a palavra Bereshit, e nós vamos explicar isso profundamente, tá? A gente lê lá em João 1:1. No princípio era o verbo, era o logos ontostheos, né? E o verbo era Deus. E ele estava com Deus e o verbo era o próprio Deus, que era o próprio Cristo. Então, nós temos a palavra Bereshit, princípio, começo. Rosh é o cabeça. Por isso nós ouvimos a palavra no hebraico, quando eles estão festejando agora dia 18, o Rosh Hashanah, que é a cabeça de ano. É a cabeça de ano. Que é o mês, que é o primeiro mês hebraico. Chamado, literalmente, cabeça do ano. Mês cabeça do ano. É Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Então, se você está compreendendo, tudo bem, Mateus Maia? Deus abençoe. Então agora mergulhe comigo. Então o que temos aqui no Rosh, na palavra Bereshit? Se você pega essa palavra, você tira a preposição. O que é a preposição? É o no, né, que está ali com o número, ou com a letra B, que é B, separa Reshit. Então eu tiro o B e deixo só o Reshit, eu tiro a preposição da palavra, eu pego a palavra Reshit e vou buscar extrair a raiz da palavra, a etimologia da palavra.
Como é que eu posso descobrir a etimologia da palavra? Através de 3 consoantes. Eu faço a junção das 3 consoantes e descubro a palavra Rosh. Então, Reshit vem da palavra Rosh, e a palavra Rosh significa cabeça. Anote isso aí. Então, Reshit vem da palavra Rosh. Como é que eu posso dizer a raiz da palavra? Através da sua fonte. Então, qual é a fonte de Reshit? É Rosh. Então, o Criador no... Cabeça. No... Cabeça. Quem está entendendo, escreve aí. No cabeça. No cabeça criou Elohim. O que ele criou? Os céus e a terra. Então, no cabeça. Então, a primeira coisa que eu entendo no Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamai, Vet Haaretz, que temos a existência da eternidade, nós temos a existência do tempo, nós temos a existência da matéria, da antimatéria, dos anjos, dos lugares celestiais, inclusive dos céus, que são vários céus, que está além do nosso entendimento. O Paulo disse que ele subiu até o 3º céu. Existe uma mística judaica que diz que são 7. São 7 céus. Mas eu fico com a palavra, que são camadas de dimensões. Eu quero ver o que a palavra diz. Eu vendo que Deus ali, no primeiro capítulo, que Deus ele é criador. E que o Reshit, no caso, o Rosh, que é o cabeça, na verdade ele desvenda Cristo como o agente da criação. Por meio dele. Exatamente. Aí volta para João capítulo 1, que ele é o Logos, e por meio dele, para ele, foram feitas todas as coisas. Correto. Mas eu quero que você acompanhe o raciocínio primeiro. Que o Criador, ele se utiliza da sua palavra. Então, ele utilizou 7 palavras. Bereshit bara Elohim, para quê? Para formar, para criar, para dar forma, para fazer as coisas acontecerem. Só que o seu Criador, pastor Marcelo Moreira, tudo bem, meu querido? Deus abençoe. Mas, através do seu cabeça, do Rosh, o Rosh é a palavra, Cristo é a palavra. Então ele, na palavra, Deus na palavra criou a matéria, criou os céus, criou a terra. Dá vontade de rodar aqui, meu irmão. Ele traz a existência de todas essas coisas, né? E aí Deus ele dá uma interpretação poderosa. Deus é o criador de todas as dimensões, céus, terra, antimatéria, né? Ele é o criador de todas essas coisas. Então a interpretação que ele é o Deus Pai. Existe o Deus Pai, que é o Deus Criador. Nós também entendemos que o Deus Espírito, né? Porque nós chamamos de Deus Espírito, porque ele é Deus, né? A gente pode dar lugar, pastor, estou dando lugar. E nós temos o cabeça, tem Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele é o cabeça, ele é o primogênito. Ó, como é que o Miqueias faz? É assim, né, Miqueias? Ele é o primogênito de toda a criação. Não quer dizer que ele foi criado. Muita gente pega esse texto e interpreta de forma errada. Que teologia mais fraca que eu já ouvi alguém falar, é por causa disso, ele é... Não. Ele é o meio que as coisas são criadas. Ele é o vínculo nela, ele é o vínculo da criação. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, por meio dele, para ele são feitas todas as coisas. A gente tem que entender a palavra primogênito na Bíblia primeiro, para entender por que Jesus é chamado de primogênito. Então explica aí, peraí, eu vou dar um tempo para ver se crente pega o papel e a caneta e compartilha, crente. Compartilha, porque esse tesouro aqui, muita gente está cobrando aí muito caro e eu estou ofertando para você. Um dia eu vou cobrar caro, mas por enquanto eu estou só te ofertando. Vai pegando de graça e aproveita, tá? Quando o meu passo ficar caro, meu irmão, se tu perder essa oportunidade, tu não vai ter outra. Vai lá, tô brincando, gente. Primogênito vem daquilo que tem primazia, que é Opa, primaz. Forte. Né? Primaz. Primaz aí é cabeça, como o próprio Reshit ou Rosh vai dizer. É aquele que tem autoridade, proeminência, né? Aquele que tem, vamos assim dizer, que tem o principado. A palavra primogênito, ela tem a raiz dela
no sentido de príncipe mesmo, de governante. Está relacionado ao primeiro que tem autoridade, exatamente, né? Então primogênito não é porque ele foi criado como um filho primeiro, certo. mas é porque ele tem essa proeminência na criação com como autoridade. Deus Criador, como aquele que tem autoridade para fazer, como aquele que tem autoridade para executar e como aquele de quem demandam todas as coisas, né? De quem se origina todas as então, coisas. Então pegue essa bomba. Ele é a existência da matéria. Cristo, ele é a própria existência da matéria. Ele é a materialização daquilo que é eterno e espiritual. E aí não cabe na mente de gente racional e lógico. Como assim tem que ser doido para entender? Infelizmente, Paulo diz que o evangelho é loucura. Não tem que ser doido, mas entenda que o evangelho é loucura, é poder de Deus. Então o Espírito se fez, né? Porque Jesus, ele era Espírito, Deus é Espírito, né? O Criador é Espírito. E a Bíblia diz que Deus se fez carne, sark. E o que mais? E habitou entre nós, né? Sarx. A palavra sarx ali no grego, ela é uma palavra que na época de João ela era muito incompreendida. Os docetas, principalmente a seita dos docetas, eles falavam, eles não aceitavam esse termo. Tanto é que João vai dizer que aquele que nega que Cristo veio na carne já tem nele o espírito do anticristo. Por quê? Porque a palavra sar significa natureza carnal. Sim. Também, né? Então, não é só a carne física, sim, mas é um termo que era usado para se referir à natureza carnal do ser humano. E eles não aceitavam. Por isso que João, principalmente, quando ele vai falar do verbo, ele faz questão de dizer que Jesus ele veio como carne mesmo, como natureza humana. Então bora fazer a ligação. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Era a palavra. Deus criou tudo por meio da palavra. Então você já compreendeu que foram 7 palavras. Deus se utilizou de 7 palavras e uma dessas palavras, o próprio Cristo é a partícula da boca de Deus. Então quando Deus diz haja luz, quem sai da boca de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Machia, é o próprio... Meu Deus, isso é muito forte, primogênito. Entendendo primogênito aí não como um filho, mas como aquele que tem proeminência, primazia, autoridade, governo, principado e domínio. Então a palavra Bereshit ela é composta. Bereshit nós entendemos que é a preposição que forma o cabeça, que vem da raiz que é Rosh, que é o cabeça, e através do cabeça todas as coisas foram criadas. Então, daí nós já começamos a entender alguma coisa sobre o Bereshit. Tem muita coisa aqui na criação, mas vamos deixar mais para frente sobre isso outro dia, porque muita coisa é o antes da criação. O antes da criação é falar de tempos e tempos. Existiram eternidades antes da criação? Existiram. Várias eternidades. Eu chamo de eternidade passada. Talvez você nunca ouviu isso que eu vou falar agora. Se quiser anotar, aproveita. Que é algo muito forte. Você vai gostar e vai achar interessante. Salmo 90, verso de número 2. Abre aí, Naila. Salmo 90, verso de número 2, enquanto você anota. Eu quero te falar sobre 3 eternidades. A eternidade passada. Você vai entrar na linha de raciocínio. Tá? Entenda que dentro do entendimento hebraico, a palavra eternidade, quando você busca profundamente essa palavra, é um ponto de início, que quanto mais você se afasta, mais fica longe de você conseguir ver o fim. Mas tem um início e tem um fim. Por que tem um início e tem um fim? Porque logo a eternidade é algo que foi criado por Deus. Se a eternidade não tivesse início e não tivesse fim, Deus estaria preso na eternidade, Deus seria prisioneiro da eternidade e dependeria da eternidade. Por isso ele é Boré. Aí Salmo 90, verso 2, olha o que diz a Bíblia. Lê pausadamente para as pessoas navegarem essa profundidade. Antes que os montes nascessem, ou tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então eu tenho os mundos, a palavra mundos
quando você lê o entendimento, a palavra mundos aqui está muito profundo, porque são mundos físicos, mundos sistemas, mundos cósmicos, mundos espirituais. Então não está só limitado a mundo como sistema e matéria, mas também como mundo, está no plural. São mundos em todas as dimensões. Então antes que esses mundos fossem criados, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então veja que ele não depende da eternidade. Ele é pai da eternidade. Eu já ia falar, ele é pai da eternidade. E tem uma coisa, ele plantou a eternidade na mente do homem para o afligir. Foi por isso quando eu cheguei nessa parte e a sua cabeça deu um nó e falou, agora como é que é? Deus criou a eternidade, Deus não vive na eternidade. Não. Se Deus dependesse da eternidade, ele seria fraco, seria fracassado e ele não teria poder. Por isso que ele é o pai da eternidade. Isso aqui é muito profundo, muito profundo. Quando eu recebi essa iluminação, essa luz na minha mente, esse entendimento pela palavra, eu fiquei abismado. Você já tinha escutado falar sobre isso, meu bem? Só com você. Olha só, é algo muito maravilhoso o que Deus tem nos dado. Então, dentro desse sistema antes da criação, as eternidades passadas, que é a eternidade antes da criação, nós temos o ponto de partida da criação. Que é uma eternidade presente. Que é a eternidade presente, só que ela começa com o ato da materialidade, com a matéria e o mundo espiritual é criado. Nós temos um mundo espiritual criado aqui. Então, se você pensa que Deus não depende de anjo, Deus não depende de nada. Ele é Boré. A palavra hebraica Boré. Se você quiser escrever Boré, significa criador. Ele cria todas as coisas e ele não pode ser criado. Né? Como criador, se ele fosse criado, então ele não seria o criado. Então, a eternidade passada antes da criação, a eternidade presente da criação até a união entre o céu e a terra, o mundo espiritual e o mundo material. Que isso vai acontecer, está escrito na Bíblia, que Deus vai fundir as duas coisas, os elementos ardentes se fundirão. Eu entendo aí que matéria e espírito vão se tornar uma coisa só. E aí Cristo, quando ele morre e ressuscita, ele inaugura essa nova forma de existência. É o homem do corpo glorificado. É um homem material num corpo glorificado. É uma mistura de carne com espírito. Né? Você vai perceber isso. Aí Jesus deixa de ser primogênito, de ser primeiro, no sentido de ser o primeiro mesmo de tudo aquilo que Deus vai fazer, para ser o unigênito. Desculpa, é o contrário. Jesus deixa de ser unigênito, que é o único, para ser primogênito. Quer dizer, o primeiro que vai inaugurar essa forma de existência especial, onde carne e espírito são fundidos, que é carne glorificada. Qual a próxima pergunta que você vai fazer para mim? É muita coisa que eu estou falando, mas qual a próxima pergunta? Só concluir, então, para que fique bem explicada a questão da eternidade. Eternidade é um tempo longo, é um tempo que você não determina início e fim, certo, mas que existe começo e fim, porque então, Deus é pai da eternidade, Jesus é pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Eu sei que já bugou a mente de muita gente. E colocou a eternidade no coração do homem para o afligir, está em Eclesiastes 3:11. Então por que nós temos dificuldade de aceitar a morte? Porque nós temos a eternidade como algo que implantada aflige, né? no nosso coração. Que aflige. Nós não queremos morrer. Né? Nós não queremos passar pela separação. Tormento, né? O inferno, o inferno é eterno, tormentoso. Mas a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Vai acabar. Beleza, a palavra? Segunda palavra é Barar. Barar. Primeira palavra, eu acho que nós começamos a explicar alguma coisa. Né? Quem não assistiu, quem entrou agora, vai lá e volta, assiste a primeira vez, porque você tem um seminário aí para você pregar 1 ano só no versículo 1. Eu quero mandar um beijo para Júlia, minha filha linda, minha princesa, que eu amo do meu coração. Beijo para você, Júlia Sangaletti, que está ali em Londres,
Te amo, viu, princesa? Saudade Matheus de você. Maia, Deus abençoe. A Deise Silva, Deus abençoe. Nossos irmãos estão comentando, estão entrando. Querem perguntar sobre alguma coisa sobre a primeira palavra no começo? Se alguém tem alguma pergunta, se não tem, eu vou passar para... Quer injeção, meu bem? Quase 40 minutos. Já, 40 minutos, Miqueia. Só na primeira palavra. Só na primeira palavra. Vamos para Bará? Bará. A palavra bará significa? Criar. Do quê? A palavra Bará, ela é uma palavra que está relacionada somente a Deus. Em nenhum versículo na Bíblia você vai conseguir associar Bará à ação humana, sempre à ação divina. Bará significa criar a partir de antimatéria, não daquilo que existe, não daquilo que é material. Deixa eu falar uma coisa que... Pode fazer, Dineu, a pergunta. Enquanto você faz a pergunta aí, eu vou falar algo aqui. Eu já ri bastante dessa coisa. Pode perguntar. Que é o nada para você? Né? E no princípio Deus criou do nada, daquilo que não existe. Para mim, mente pregador é mente louco. O nada é uma folha de papel em branco para Deus escrever o seu rascunho da criação, dos céus, da terra, de todas as coisas. E para nós o nada é tormento. Para Deus o nada é uma folha de papel para ele escrever, para ele brincar, para ele trabalhar. É uma tela em branco, né? É uma pra tela, Deus. é uma coisa que ele se utiliza. Por exemplo, Deus não tem medo da escuridão como nós temos. Deus não tem medo de ficar cego. Porque para Deus não existe escuridão. Na verdade, para Deus não existe Porque Ele criou as trevas. luz. A Bíblia diz, Nem frio, nem sombra, nem nada. eu formo as trevas e crio a luz. Eu crio o caos e crio também o quê? A tranquilidade. Paz, querido, tudo bem? Deus abençoe, meu amado. Estamos aqui numa imersão falando 40 minutos só no versículo... Só na primeira palavra. Primeiro versículo. Porque a Bíblia diz que lá no... Tem o Pai e o Filho, Colossenses 3, versículo 1. Como é que é? Só um minuto que eu vou pegar aqui. Só não entendi a Colossenses, pergunta por causa da pontuação, da vírgula. eu acho que eu já sei. Porque a Bíblia diz que lá não tem... Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 3:1. Tá, qual é a pergunta? Colossenses capítulo 3, versículo 1, é isso? Se a pergunta está relacionada ao fato da Bíblia dizer que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo, eu quero te dizer que esse é um entendimento que só acontece no Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento você não vai ver essa relação de submissão paterna de Cristo para o Pai. Ela só vai acontecer depois que Cristo encarna. Porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se o verbo era Deus e ele não era carne, ele era espírito, de Cristo também era espírito. Paz, Fernando, meu amigo. Ele era bem? inclusive a palavra. A palavra ali pode ser inclusive tida o entendimento de como a própria mente de Deus, ou a própria vontade de Deus. Quando Cristo encarna, ele vem agora numa outra forma ele abre mão, olha só, ele abre mão da morfê divina. A Bíblia vai dizer, isso é kenosis. A palavra morfê é forma, tá? É. A forma divina ele se transforma em matéria. Forma humana, né? Ele que... deixa a forma divina e passa a existir na forma humana. Isso. Na forma humana ele está limitado. Ele está limitado. Ele não pode ser, por exemplo, onipresente. Ele não pode. Não tem como ele estar humanamente em todos os lugares, como na forma espiritual ou na forma antes da encarnação ele poderia. Seria uma forma prática de Jesus explicar o relacionamento da família. Um relacionamento familiar entre pai e filho. O Hebreus, se não me falha a memória aqui agora, capítulo 4, vai dizer que Cristo teve que aprender a obedecer por meio de tudo aquilo que ele padeceu. Por que ele teve que aprender a obedecer? Porque a obediência não era uma coisa
que existia na forma ou no tipo de existência anterior de Cristo. Isso não existia. Eu sei Ele era um com Deus. Eu sei qual é essa dúvida. É uma dúvida teológica e eu entendo. Porque muita gente diz por causa dessa referência entre pai e filho, então Jesus é homem. Mas ele é homem, mas ele veio de onde? Qual era a forma dele? Era humana ou era divina? Ele tinha um poder de criador? Sim. Mas nós não vamos conseguir decifrar quem é Deus na sua plenitude. Eu sei que nos inquieta saber como é que Deus é, como é Deus, e tentar decifrar Deus nesse sentido é impossível. Então, nós nunca vamos conseguir compreender Deus enquanto homens aqui na Terra na sua plenitude por causa da nossa limitação. Mas faz um pensamento lógico. No princípio da criação ele era Deus. Ele era espírito, então ele já era divino. Mas Deus, na nossa linguagem, que é família, enviou seu filho. Não é mais fácil para mim e para você, que somos uma família. Eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, e Deus falar assim, ó, vou enviar o meu filho. Mais fácil para nossa compreensão. Nosso entendimento é muito mais fácil, né? Se ele falar assim, eu vou me enviar, ia dar um nó na cabeça de muita gente. E outra coisa, é mais fácil para a gente aprender a obedecer e a se submeter quando a gente entende Deus como pai. E na cultura judaica, esse relacionamento entre filho e pai era uma questão muito forte entre obediência e entre testemunho, entre aprendizagem, né? Esse respeito mútuo do filho aprender aos pés do pai. A lei era tão rígida, se o filho blasfemasse contra o pai, ele seria apedrejado fora do arraial e seria morto. Então, pois bem, então nós explicamos aí 40 minutos sobre o Bereshit. Estamos falando sobre o Bará, que é o termo relacionado ao Boré, o Criador. Isso, o jargão Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. É isso mesmo. Fernando, eu sempre quando a gente dá aula de teologia, fala de cristologia, eu costumo usar uma ilustração que é óbvio que ela... Não tem ilustração que a gente possa dar, na verdade, que vai trazer todo o esclarecimento necessário em relação a esse tema. É óbvio que ele fica muito aquém do que a gente poderia entender, mas é uma ilustração que vai te dar uma ideia, mais ou menos, para a nossa mente humana compreender essa questão. Sabe a história do príncipe que virou sapo? Pois então, ele não vai deixar de ser príncipe, ele não vai deixar de ser o herdeiro daquele reino, ele não vai deixar de ser o sucessor daquele rei, ele não vai deixar de ter autoridade no reino dele, porque ele está sapo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus é Deus e ele esteve homem. Mas ele não perdeu a autoridade, nem o direito ao reino, nem o direito ao trono, nem o direito sucessório dele de Deus. Você está entendendo? É claro que enquanto ele esteve homem, assim como na história do príncipe, ele esteve sapo, ele estava limitado a circunstâncias que aquela forma de existência poderia permitir para ele. É a mesma coisa. Pois bem. Então, Boré é criador. Anote isso aí. Bereshit é o princípio de toda a criação. Toda a criação foi criada através da palavra. Segundo a palavra hebraica, bará, né, que é o Boré, tem o poder da bará, está relacionado àquele que cria daquilo que não existe. Né? Ele faz a rocha gerar água, ele faz no deserto gerar cordonizes e fazer o povo comer pão, né? Fazer comer o maná, que conseguia sustentar um povo aí durante muitos anos. Ele gera essas coisas de onde aparentemente não existe e ele traz vida. Porque no deserto não tem vida, não tem animais, não tem maná, não tem planta. Então como é que milhares de codornizes foram parar lá no deserto? Porque Deus enviou. Então ele como especialista, ele como... Terrível, né? Ele como o Boré, e ele é conhecido. Então, no primeiro entendimento desses primeiros 7 versículos, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamai, ele também é o Boré, é o Criador,
Aí você tem muita referência da Bíblia, que Deus criou os céus e a terra por meio da sua palavra, Ele é o Criador. Fora de mim não há outro Deus, eu faço essas coisas, né? Quem é este que vem subindo e montando, né? Então nós vemos o Deus Criador se revelando em várias passagens da Bíblia, que Ele detém a criação. A criação está na mão de Deus. Olha, se você quiser saber sobre a criação, abre o livro de Jó. Quando você abre o livro de Jó, no capítulo 38, se eu não estou enganado, você consegue ver em detalhes ali esse Criador. Porque ele fala assim: quem pôs em sua concha todas as águas do mar e deu limite? Quem deu nome às estrelas? Quem deu limite aos céus? Enquanto a ciência está estudando que o universo está em expansão, e a palavra no hebraico é expandir, estender como uma tenda. A tradução correta do hebraico é estender como uma tenda. Isaías vai falar que Deus é aquele que se assenta. Olha só como é interessante. Na Idade Média as pessoas tinha a ideia de que a Terra era plana, né? Gente, compartilha isso aí. Por causa dos 4 cantos da Terra. Não seja egoísta. Mas a Bíblia já dizia que a Terra era redonda, porque ela diz assim mesmo: que Deus é aquele que está sentado no globo terrestre, estende a sua mão para os céus e os estica como uma tenda. E isso hoje, isso é um conhecimento científico atual. Eu vou parar de falar. Ninguém está comentando nada, ninguém está curtindo, ninguém está compartilhando. Comenta aí pra gente continuar aqui na live. Não, fica calado aí. Só vai falar se o pessoal falar aí. Nós estamos falando, abençoando o povo não quer nos abençoar, o povo não quer compartilhar. Eu não vou falar mais nada também. Estou com raiva. O povo não compartilha. Se rebelou. Estou rebelde. Então é aquele que estende. É aquele que estende o céu. E esse é um conhecimento científico atual, viu? É atual. Ele é recente. De que o universo está em expansão. Mas isso a Bíblia já dizia há quase 3.000 anos atrás. Tá? Então, assim, é muito... A ciência, quanto mais ela tenta tirar a verdade da Bíblia, mais ela acaba batendo e se confrontando com a palavra. Quando a ciência descobre algo muito tremendo, a Bíblia ela já está um pouquinho na frente. Já dizia. Por exemplo, o telescópio Hubble descobriu que aí há uma estrela mais longe ainda. E a Bíblia já fala sobre as estrelas mais longe. Quando você lê o livro de Jó, você vê que quem deu nome às estrelas. Onde estavas tu quando eu formei? Olha a ousadia do nosso Criador. Quando eu formei Antares e Orion. E outra coisa, a ciência fala a gente fala hoje se fala em energia quântica, né? Que é essa massa escura aí que o universo tem. Professor Everton, tudo bem, querido? Então, olha, o negócio tá forte aqui, né? E chegou o mais Everton, Pai do Senhor, pastor. Quer entrar, Everton? Entra aí. Que é também um apologeta, também um teólogo aí de primeira. Recomendo aí seguirem aí o pastor Everton Costa, homem de Deus. Então, a ciência fala dessa energia cósmica, né? E a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia já fala, porque quando ela fala ali sobre a contenção, quando Deus já nos... A contenção. De dia e noite... quando da Bíblia fala assim, haja luz, que é a primeira ação de criação, haja luz... e fez separação entre luz e trevas, na verdade é contenção, porque Deus teve que conter a energia escura, porque ela é tão poderosa que se ela não fosse contida, ela iria provocar outras explosões cósmicas aí no universo. Então, quando a gente pega a escritura, principalmente Gênesis, que é um livro extremamente científico, apesar de que não é essa a proposta do livro, mas ele é um livro extremamente científico, você vai ver muita informação aí, que hoje, só agora a ciência está descobrindo. Graças a Deus, querido. Vamos lá? Então, Bará é Etzniilu Nilfit, que é criar a partir do nada, está relacionado somente ao Deus Criador, ao Boré. Criador. A próxima palavra é? Elohim. 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 Elohim é uma palavra
Eu acho que a gente vai ter que pular Elohim. Profunda. Muito profunda. Porque a gente vai ter uma aula só sobre aula Elohim. só sobre Elohim. Porque, se você pegar a palavra Elohim ela é Senhor. Ela não é a palavra Deus. A palavra Deus é Elohi. Você vai ver isso nos livros proféticos, na lei de Moisés. Elohi, Elohi e Eli-Ori. Partícula negra conhecida como partícula de Deus. Isso, antimatéria. Exatamente. Perfeito, meu querido professor. Isso que eu amo, Everton. Ó, foi descoberto agora recente, tá? Na metade do século XX. Então, isso é um conhecimento científico recente. Recente. Muito recente. E a Bíblia já está falando. E a Bíblia, 3.000 anos, já falava disso, ou mais. Então, se nós formos falar sobre o Elohim, nós não podemos falar sobre nomes. Inclusive, nós tivemos um pequeno relato ontem, porque nomes não se limitam a Deus, né? E serei conhecido por meu nome, e aí a gente vem logo à nossa cabeça. Então é isso, eu achei um nome aqui, então já foi revelado, esse é o nome, e aí a gente vê, nós vemos essa guerra de esse é o nome verdadeiro, esse não é. Você tem que entender, vamos ter uma aula só sobre isso. Nós vamos falar sobre transcendência e imanência. Que vai estar, olha só o código da transcendência. Próxima aula, anota aí. A próxima aula, amanhã, vou falar sobre o Et. A partícula Et. Que é o Aleph e o Tav, que é o primeiro e o último. Que é a quarta letra, quarta palavra, né? O Aleph é a primeira, o Tav é a última. Tav é a última. É a quarta palavra do Bereshit, não, tá? Teit. Não, Et. O Et, tá, correto. A quarta palavra. Isso, é a quarta palavra. E nós já vamos falar sobre isso. Vai ter que ter uma live só dela. Amanhã. E eu digo uma coisa, essa live, talvez, uma hora, porque nós estamos falando aqui quase uma hora só sobre uma palavra. E então tá tão gostoso, mas a gente já precisa encerrar, gente. Não, aí só, presta atenção. Amanhã a gente vai falar sobre a partícula Et, que é a quarta palavra da criação. Depois nós vamos falar sobre Elohim e o código secreto de imanência e transcendência que existe no nome, nesse nome, e no desdobramento. É uma live. Se você compartilhar. E é uma live só para esse nome, que é a terceira palavra das 7 palavras da criação. Terceira e quarta vão ter lives específicas, tá? Porque é muito conteúdo. Aí a quinta palavra é Bereshit bara Elohim et Hashamai. Céus. Hashamai. Gente, o que vocês estão achando dessa live? Comenta aí, por favor, vai. O pessoal vê alguma coisa boa aí. Teve alguma coisa boa? O nosso amigo Caio Eduardo está dizendo, rapaz, que aula. Glória seja dada a Deus. Alguém queria fazer uma pergunta? Se puder repetir a pergunta aqui, porque subiu e a gente não está conseguindo ver. Por favor, vou te dar aí um segundinho para você repetir a pergunta para a gente explicar. Fala rapidinho só sobre Hashamai e sobre a última palavra, Haaretz. Hashamai, a palavra está no plural, Shamaim, né? Só que Maim é quando você separa a palavra Rasha e de Maim, nós temos a palavra águas. E o Rasha nós temos os céus. Então, Hashamai, nos céus possuem águas. Quando você lê no verso 3, se eu não me engano, Gênesis, abre a Bíblia rápido, quando ele fez separação entre água e porção seca, tudo estava suspenso onde? Nos céus. Olha só que tremendo. Então, tanto é que era o orvalho que molhava a terra, porque descia era o orvalho do que céu molhava a terra. Olha que profundo terra. Isso aqui. Olha que profundo isso aqui. Quando você lê, e fez Deus separação da porção seca e das águas, e águas, aí nós temos a expressão Maim, no hebraico, água das águas. Uma expansão no meio das águas, e há separação entre águas e águas. Águas embaixo e águas em cima. Então deixa eu só explicar isso para vocês aqui. Então imagina aqui, essa caneta aqui está no céu, a minha mão é a terra. Só que aqui nessa caneta tem pó, tem águas, tem minúsculas partículas de matéria, de energia, de pó e de minúsculas partículas de orvalho. Toda a criação está aqui, ó. Tudo que existe, matéria e antimatéria, está aqui, ó, na criação dos céus e da terra. Quando ele começa a fazer separação, essa caneta começa a se desmembrar.
Imagina ela se desmembrando, saindo aqui o refil, saindo a tampa, saindo a carga, e cada um vai ser uma coisa, né? Um vai ser o pó, outro vai ser a água, e ele diz, e ele começa a fazer a separação, ele começa a desmembrar. E onde é que está isso? Ra Shammai. Está nos céus. Profundo, não é? Qual é a próxima pergunta? Esse pessoal não pergunta, não. Tem alguém que queria fazer uma pergunta. Tem oportunidade de perguntar, não quer perguntar? E Haaretz, última palavra. Haaretz. Tudo foi criado onde? Né? Tudo veio Sim, pastor Everton, a interpretação como firmamento não é errada, porque na verdade o firmamento é realmente essa água de cima que descia como orvalho para a terra, para molhar a terra antes das primeiras chuvas. Só que o entendimento para o firmamento é como se fosse algo, como se um bloqueio, como se fosse os céus de vidro, né, como muita gente interpreta, domo. Como um domo, como uma bolha. Por isso, porque eles dizem firmamento, é algo que está fixo, como se estivesse firmado, né? E aí essa interpretação ela desconecta um pouco daquilo que nós entendemos de uma interpretação rabínica profunda dentro de uma hermenêutica mais séria, falando no hebraico, tá? Então eu prefiro ficar com a palavra céus do que o próprio firmamento, né? Talvez seja uma interpretação um pouco longe daquilo que está mais para os originais, que são considerados mais fidedignos, pastor Everton. Sobre a disputa do corpo de Moisés, porque Satanás disputou pelo corpo. Olha, eu preferia falar sobre o céu, sobre a terra, sobre... Eu posso responder. Então fala aí, meu bem. Por que Satanás disputou o corpo de Moisés? Existe muita mística em relação a isso. Inclusive, o judeu acredita que Moisés ressuscitou, né? E está no céu lá com Deus. Mas isso não pode ser verdade. Por que Moisés não pode ter ressuscitado isso é uma bomba, hein? e está com Deus no céu? Gente, isso é uma bomba. Por que isso biblicamente é impossível? Existe uma crença que diz que o diabo disputou o corpo de Moisés e que na verdade Moisés ressuscitou e subiu com Deus para o céu. Por que isso não pode ser verdade? Porque senão não seria Jesus o primogênito, seria Moisés o primogênito de alguém que ressuscitou e já está com o Senhor, né? Então, como Moisés não é o primogênito e sim Cristo, a Bíblia nunca afirmou que Moisés ressuscitou. A Bíblia diz que o diabo disputou com Miguel o corpo de Moisés. O corpo, porque ele estava morto. Por que o diabo disputou? Porque queria fazer de Moisés um ídolo. Já pensou, gente? Já pensou se Moisés soubessem o local do sepultamento dele? Os caras iriam idolatrar Moisés. Os caras, por muito menos hoje, idolatram tanta coisa. Imagina, não, esse aí foi o cara que abriu o Mar libertador, Vermelho, né? Libertou mais de 6 milhões de judeus no deserto. Vamos, ele é o nosso Deus, ele que foi, entendeu? Então, gente, eu quero mandar um beijo para vocês. Já estamos aqui 1h. E amanhã tem mais, tá bom? Amanhã nós vamos trazer algo maravilhoso. O pastor Everton também comentou aí, carne e sangue não podem entrar no céu. Esse é o segundo motivo, não Perfeito. pode. E Moisés se ressuscitou, ele não ressuscitou em carne glorificada, né? Não, até porque ele teria que passar, ou seja, o primeiro. Ele teria que passar Exatamente. por Cristo. Aí, na ressurreição, né? No arrebatamento. Aí eu acredito sim que ele venha junto com os... Ok? Alguém? Respondido, Caio. Então, shalom, beijão para vocês. Compartilha bastante. Vai nos grupos aí dos crentes, compartilha, irmão. Comenta lá o que você achou. O que você achou dessa aula hoje. Comenta aí, vai. O que você está achando. Esclareceu alguma coisa? Se você teve alguma novidade. A gente está chegando aí nos momentos finais da nossa live. E eu quero agradecer a você que está aqui com a gente. A você que está acompanhando a gente. A gente só pede uma coisa, compartilha, comenta e convida os teus amigos. Amanhã nós temos a live sobre a partícula et, que é a 4ª palavra das 7 palavras da criação, tá? E depois de amanhã nós vamos ter a live sobre o nome Elohim, o termo Elohim,
e todos os desdobramentos que isso tem, inclusive a transcendência e imanência no próprio nome como um código secreto. A gente vai fazer das 10 às 11 amanhã, tá? Das 10 às 11, vamos continuar nesse horário, decodificando as 7 palavras da criação, e amanhã vai ser a partícula et. Então, beijo, 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 beijo. Obrigado para você que ficou até agora com a gente. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Shalom. Tchau, tchau, pessoal do Instagram. Deus abençoe. Volta. Shalom.